Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Se vocês acharam, eu vou ler. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nós lemos até o versículo 24. Irmãos e irmãs, Lucas capítulo 15 é uma palavra do filho pródigo que nós conhecemos bastante, porque eu preguei tanto sobre essa palavra e é uma palavra que todos já quase decoramos. E com essa palavra, dessa vez, eu preguei essa palavra em Los Angeles, em Nova York. Eu já preguei tantas vezes essa palavra, mas essa palavra é tão graciosa, abençoada para mim, que hoje de manhã eu quero pregar mais uma vez para vocês essa palavra. Na verdade, depois que nós recebemos a salvação, não é simplesmente que o nosso pecado é perdoado, mas Jesus Cristo entra no nosso coração e a gente não pode trocar isso por nada desse mundo, né? Começa a ser criado um novo coração dentro de nós. Não dá para trocar por alguma pedra preciosa, por algum prédio, por algum dinheiro. Ele é tão precioso assim. E esse coração que Deus nos dá, se esse coração que Deus nos dá estiver tomando lugar no nosso coração, então nós podemos vencer a qualquer tentação que vem, a qualquer sofrimento, a qualquer tristeza, nós podemos vencer. Se a gente quiser contar isso em quantia de dinheiro, é incontável, porque é uma coisa muito abençoada. Mas o triste é que a gente não enxerga com os nossos olhos. A gente somente sente no nosso coração. Depois que eu recebi a salvação, antes que eu recebi a salvação, quando eu comparo, antes de eu receber a salvação, quando eu estava no seminário, depois que eu recebi a salvação, quando eu estava no seminário, quando eu estava em Akoton, quando eu estava no exército Kim Chon, até eu ir para Daegu, a minha vida era muito difícil. Mas depois, quando eu passo e vejo, eu era muito pobre quando eu era jovem. Quando eu vivia em Kim Chon, eu acho que eu era a pessoa mais pobre daquela cidade. Mas eu era tão feliz. A Ansu
o Jong-uk, eles criando os filhos deles. Os meus filhos, eles cresceram assim com uma situação financeira muito difícil. Agora, não dá nem para imaginar quão difícil foi a vida deles, né? Mas o meu filho, a minha filha, vendo que eles têm Deus, vendo que eles têm esperança, eu fico muito agradecido. Em Lucas capítulo 15, é uma história surpreendente. Todos sabem sobre a história do filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, tem 2 desenhos. A vida miserável no chiqueiro dos porcos. E quando voltou para a casa do pai, aquela vida abençoada, com boas roupas, boas sandálias, comendo novilho cevado. Aquele desenho escuro é no chiqueiro, era escuro, não tinha comida. E a parte mais clara desenhada é quando ele voltou para a casa do pai. A Bíblia, em Lucas capítulo 15, da escuridão, voltando para o lugar claro, a gente pode ver claramente essa parte. Se hoje de manhã tem alguém ainda que está em trevas, com alguma doença, com alguma dívida, com algum problema, tem alguém que está sofrendo, então em Lucas capítulo 15 aparece isso, né? Aparece, se vocês aprenderem exatamente sobre o mundo do coração de Lucas capítulo 15, o segundo filho, lá no chiqueiro, ele estava passando fome, ele falou que eu aqui morro de fome, ali onde era frio, sujo, escuro, era um mundo de desesperança. Mas ali onde era farto, era glorioso, era um mundo abençoado. A gente pode ver o passo dele, está escrito aqui, os passos que ele tomou até ir para esse outro lugar. Lucas capítulo 15. O motivo de Deus ter escrito isso para nós foi para nos mostrar isso. E eu não duvido disso nem um pouco no meu coração. Nós sabemos exatamente sobre a palavra de Lucas capítulo 15. Nós sabemos bem sobre essa Bíblia. Mas entre nós, há muitas pessoas que estão com o coração escuro nas trevas. Dentre nós ainda há pessoas que estão com o coração num lugar frio, num lugar onde tem vento gelado, sofrendo. A gente conhece essa palavra de Lucas capítulo 15 de uma forma muito suja, com fome, faminto, sem esperança. Tem muitas pessoas que vivem dessa forma. Desde o ano passado eu comecei a falar individualmente com os pastores da nossa igreja. Esses pastores, porque eles não sabem exatamente a Bíblia, em Lucas capítulo 15, porque eles simplesmente escutavam de uma forma vaga, porque viram a palavra de uma forma vaga, leram a Bíblia de uma forma vaga. Então se eles puderem enxergar a palavra de Deus, eles podem ser completamente transformados. O pastor Pan Yong-jun, ele veio essa vez e testemunhou. Em Nova York, ele queria trocar o lugar da igreja de Nova York, em Manhattan, né? Então, ele falou que por 3 meses ou 6 meses ele ficou sem igreja.
Ele falou que todos os dias ele se reunia. A mãe hoje nessa dia, outro dia nessa casa desse irmão, outro dia na casa daquele outro irmão. Todo dia vinha umas 2, 3 pessoas novas. Ele vê que naquele tempo ele foi tão feliz. Vindo para a Coreia, tem igreja que não tem nem 10 pessoas, que não tem nem 5, nem 20 pessoas, mas na igreja de Manhattan, 20, 30 pessoas todo dia se reuniam pessoas, aí tinha conferência todos os dias, né? E eles faziam comida depois, ele pregava o evangelho todos os dias, mas ele falou que ele ficou tão difícil naquele tempo. Quando ele pensa agora, ele vê que foi um momento tão feliz, mas naquele momento que ele estava passando por isso, ele estava sofrendo muito, estava muito agoniado. Se os seus corações, se por acaso hoje as pessoas que estão no chiqueiro voltarem para a casa do Pai, se voltar para a casa do Pai, uma paz, uma felicidade, uma bênção inexpressível pode entrar no nosso coração. Essa vez em Nova York, fazendo conferência, eu me encontrei com uma jovem senhora de 30 anos. No começo, quando a nossa igreja de Nova York começou, ela era essa jovem que vinha, e ela falou que todos os dias ela ficava jogando videogame e ela acabou ficando com problema mental. E os irmãos ficavam falando, vem para a igreja, vamos. Aí ela ficava denunciando para a polícia, chamava a polícia. Então, era uma solteirona, né? Então, essa vez, eu me encontrei com ela e conversei com ela. Ela fala coreano muito mal. E eu comecei a falar algumas palavras do evangelho que eu sei em inglês para ela, né? E ela abriu todo o coração dela. Eu achei isso incrível. Eu fiquei imaginando, nossa, será que é a mesma pessoa daquele tempo? Eu tenho a Bíblia em inglês, mas naquele dia eu não levei. Mas eu peguei a Bíblia do lado de uma pessoa emprestada. Aí eu não conseguia enxergar, né? Aí eu falava, abre Hebreus e lê. Aí no dia seguinte eu peguei o iPad, né? E como sai a letra bem grande, aí eu mostrei para ela. E a mãe dela veio, mas a mãe dela só vinha à noite. E à noite a mãe dela não veio de novo. Aí no dia seguinte, quando eu perguntei, porque eu dormi, não pude vir. Aí no outro dia eu me encontrei pela segunda vez, eu abri a Bíblia e comecei a conversar com ela. Essa jovem, ela queria vir para a igreja, ela queria vir para a Coreia. Eu falei, vem. Aí ela queria comprar passagem na hora. Aí o pastor Park Yong-gu, ele falou, não vai assim, né? Você tira o visto e vai. Se entrar o coração de Deus nas pessoas, então essa palavra não fica só na cabeça, mas entra no coração. Eu frequentemente falo para vocês, mas a mulher, se ela aceitar a semente do homem, se encontrar com o espermatozoide do homem, qualquer mulher que seja, pode se encontrar, pode engravidar, pode nascer um bebê. Eu não sabia disso direito, então eu perguntei para um ginecologista, né? E ele falou, sim, é verdade. Qualquer mulher que seja. Hoje de manhã, vocês podem saber bastante da Bíblia. Então, se vocês entrarem em atrito com alguma palavra que seja, se um coração diferente que vocês tiveram até agora, mas entrar o coração de Deus dentro de vocês. Eu lendo. Então, eu lendo a Bíblia esses dias,
eu vi que no fim dos tempos, né, o surpreendente é que as pessoas que disseram que receberam a salvação, as pessoas podem partir da igreja, né? Mas elas não podem ficar contra a nossa igreja dentro de outras igrejas do mundo, né? Isso é uma mentira. Nossa, nem Satanás. Então, a gente não sabe para onde Satanás vai arrastar o nosso espírito. Se a Bíblia, ela leva o nosso espírito para onde? Para o chiqueiro, frio, fedido, escuro. Naquela situação, ela nos conduz para um lugar abençoado, agradável, nos leva para a casa do Pai. Isso é a Bíblia. Por isso, pessoal, vocês não vêm aqui escutar a palavra de Deus pelo coração. Se vocês querem, pela cabeça. Se vocês querem receber a palavra da Bíblia pelo coração, vocês vêm antes ler a Bíblia. Vocês também orem pelo coração. E também leiam a Bíblia também. E com o coração grato, por menor que seja a quantia, vocês já preparam uma pequena oferta. E assim, quando vocês abaixarem um pouquinho sequer seu coração, porque essa Bíblia é de coração para coração. Não é eu fiz tantos trabalhos pela igreja, mas o coração de amar a igreja, amar o Senhor, anseiar pela palavra de Deus, e também o coração de querer ofertar o meu filho. E quando esses corações são unidos, o coração de Jesus Cristo, eu posso aceitar o coração de Jesus Cristo dentro de mim. Mas no mesmo culto, vou sentar simplesmente 1 hora no culto. Então, mesmo que Jesus Cristo venha aqui e pregue a palavra, teve gente que ficou contra a palavra, teve gente que desprezou a Jesus Cristo, teve gente que crucificou a Jesus Cristo na cruz. Então, mesmo que Jesus Cristo diga que não, mesmo que ele diga que não é... Então, mesmo que venha um irmão jovem, se é a palavra de Deus, então com o coração verdadeiro, vocês abram o coração, com o coração grato. Se vocês aceitarem essa palavra de Deus, então essa palavra vai poder trabalhar dentro de vocês. Mas hoje de manhã, esses dias eu falei sobre Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Por que eu falei sobre essa palavra? As pessoas vêm para a nossa igreja e a maioria das pessoas devem ter escutado o evangelho. Pessoal, quem tem certeza que recebeu a salvação, levante a mão. Sim, muito obrigado. Então, vocês receberam a salvação. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, quando a gente vê na Bíblia, vão para o céu. Por quê? A gente não vai pela nossa obra. Mas recebeu a salvação. Recebeu a salvação, mas se tiver pessoas que vivem pela fé, a Bíblia também diz que há cristãos que pertencem à carne. Então, as pessoas que pertencem à fé, então toda a sua vida, Jesus Cristo se torna uma vida onde Jesus Cristo conduz toda ela. Mas pelo contrário, quem pertence à carne, mesmo que tenha recebido a salvação, a vida em si, o pensamento, vive seguindo a sua decisão. Essas pessoas. Então, pessoal, quando a gente constrói uma casa, a forma que um arquiteto, que um engenheiro vê uma terra vazia, um terreno, e uma pessoa que não tem nenhuma noção de engenharia, ela nem consegue, é bem diferente de um profissional. Então, um campo também, o lavrador que vê
o campo e uma pessoa que não sabe nada sobre lavoura vê o campo é completamente diferente. Mesmo vendo a mesma árvore, os biólogos vendo uma árvore, uma pessoa que não tem nada a ver com isso, é bem diferente. Não só com a vida espiritual. Os desenhos, as pessoas que são desenhistas, as pessoas que escrevem, os músicos, são todos diferentes das pessoas que não têm muita relação com isso. Então, dentro da nossa carne, porque a gente está vivendo dentro da nossa carne. Carnalmente, eu quero viver em paz, com bastante dinheiro, numa boa casa. Parece que é uma felicidade eu viver assim tranquilo, mas não é bem assim, pessoal. O nosso país diz que na história, a época que estamos melhor vivendo, nos Estados Unidos, dá para ver que é um lugar pobre porque tem muitas ruas ruins. A gente pode ver muitos vidros quebrados, muitos carros enferrujados, os carros que têm vidro quebrado e estão colados com adesivos. Dá para ver na cara que é um país pobre, se vocês forem para os Estados Unidos e verem. O nosso país, desde que a Coreia surgiu, nunca teve uma época em que a Coreia viveu melhor. Porque a felicidade está no coração. Mas, pelo contrário, mentalmente, nunca teve uma época tão sofrida na mente das pessoas. Não é por causa do míssil que vai ser lançado contra a Coreia. Mas o coração das pessoas está endurecido. E o nosso país é o país onde tem maior índice de suicídio. Tem muitos doentes mentais. Se eu falar de uma forma simples, as pessoas para viverem em paz no mundo têm bom carro, boa casa, bom sofá, boa cama. Tem todas essas coisas, mas o coração não tem paz nenhuma. Tem muitas coisas que não tem nenhum lugar para descansar no coração. O coração tem insegurança, o coração tem medo, o coração tem preocupação. Então, embora as pessoas... Se a gente comparar com Lucas capítulo 15, as pessoas estão vivendo num lugar bom, mas é muito parecido como o chiqueiro de Lucas capítulo 15. O coração está cansado, está com fome, está escuro, está doente, está sujo. As pessoas estão vivendo dessa forma. Então, vivendo no chiqueiro, alimentando os porcos, por mais que você queira viver de uma forma limpa, você fica com o xixi dos porcos, o cocô dos porcos, você tem que viver ali naquele meio. Então, está vivendo como um animal. O coração fica duro, fica escuro. Então, por mais que seja um cachorro, o lobo é parecido com um cachorro, mas o lobo... Ele tem que morder as pessoas, eles são desenvolvidos nessa parte, mas no frio, eles têm que dormir no inverno, eles têm que dormir no frio, mas o cachorro, ele pode dormir com as pessoas, assim como eles têm diferença, o mundo do coração também. É como o lobo que é muito malvado, né? Porque ele tem que morder as pessoas, tem que matar as pessoas. É esse lado que flui o lobo, né? Então é assim que são as pessoas. Nós que recebemos a salvação, os irmãos que receberam a salvação, pregando o evangelho, eles tiveram dificuldade, partiram da igreja e foram viver no mundo. Esses irmãos, eles falam que tem duas maiores dificuldades para eles. Uma é qual? No começo, eles se esforçam para ganhar dinheiro,
No começo, porque eles têm que alugar casa, não tem nada, tem que comprar geladeira, tem que comprar suas coisas. Falou que eles passam momentos bem difíceis. Mas passando um certo tempo, quando eles começam a poder comer, eles começam a sentir um vazio inexpressável. Quando eles ganham dinheiro, antigamente eles ficavam felizes com isso, mas depois eles pensam, nossa, o que eu estou fazendo? Antigamente eles ficavam pregando o evangelho. O casal que pregava em uma outra cidade, eles ligaram para mim. Pastor, eu quero me encontrar com o senhor. Aí veio o casal. Um dia à noite, ele ficou com tanta saudade daquela igreja na qual ele pregava, e ele foi visitar aquela igreja. E ninguém o reconheceu. Antigamente, aquela senhora que vendia cachorro-quente está ali, está naquela igreja, aqueles irmãos, irmãs. Ele ficou se lembrando e ele ficou chorando. E falou que olhando para aquela igreja, foi embora, voltou chorando para casa. Antigamente, mesmo passando fome, mesmo tendo dificuldade, levando o evangelho e a pessoa podendo receber salvação, isso era felicidade para mim. Antigamente, sendo obediente ao pastor, eu não queria seguir mais, mesmo assim eu seguia. Seguindo a palavra dele, isso se tornou esperança, se tornou paz para mim. Mas e agora? Ele perdeu isso. Todas as coisas eu perdi, não tem problema. Eu quero recuperar isso. Eu quero pregar o evangelho de novo. Eu quero que as pessoas recebam salvação através de mim. Eu quero fazer de novo isso, mas ele falou que ele não conseguia. Não conseguia. Ele estava triste porque isso ele não conseguia. Não tem problema se eu não tenho dinheiro, não tem problema se eu sou pobre, não tem problema que eu tenho dificuldade. Mas aquele coração feliz que ele pregava o evangelho à noite, que ele cantava, estourando a garganta dele, os cânticos, ele dando os panfletos, falando, acredite em Jesus, ele se esqueceu disso e ele perdeu isso e ele ficou tão triste. As pessoas calculistas, elas percebem só o lado da carne e o dinheiro. As pessoas, mas eu que estou morta carnalmente, eu que estou com sede espiritualmente, morta espiritualmente, com sede espiritualmente, essa pessoa ela fica muito triste. Eu não sei agora. Mas as pessoas que pregaram bem ou mal o evangelho, por mais que fale qualquer coisa que seja do evangelho, não tem como se esquecer desse coração. Amados irmãos e irmãs, nós temos uma felicidade que as pessoas do mundo não podem ter. Mesmo que eu seja pobre, mesmo que eu não tenha nada para comer amanhã de manhã. O apóstolo Pedro, ele falou que para aquele homem, o coxo de nascença que estava no templo Formosa, não tenho nada, mas não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Não tenho ouro nem prata. Pessoal, essa vez eu fui com o pastor Yahon Té para Nova York. Então eu não tinha com quem ir. Daí eu pensei, com quem eu vou? Ele vive numa pequena igreja de Tindô. Ele falou que foi $2.300 a passagem de avião. Então, uma irmã que tinha dificuldade financeira ajudou o pastor a pagar a passagem, né? E esse irmão, ele sente... dá para sentir o amor dos irmãos, né? E quando foi tudo preenchido, a quantidade da passagem, ele falou com os irmãos dos Estados Unidos sobre o coração.
esse pastor Yanté, ele nunca pregou num retiro, porque não faz muito tempo que ele está pregando, né? E ele, tendo o coração transformado, ele teve um novo coração dentro dele, né? E eu posso ver isso. Pessoal, quando a gente recebe a salvação, a gente, mesmo dando 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de reais, a gente não pode trocar por esse evangelho. Não só a felicidade de poder ir para o céu, mas a nossa vida, a fome, o frio lá naquele chiqueiro, e a gente receber aquela grande graça e misericórdia de poder entrar na casa do Pai. Isso é salvação. Mas a gente recebendo a salvação, nosso coração ainda pertence aonde? Eu já recebi a salvação, mas eu ainda pertenço ao chiqueiro. Eu tenho que sofrer, eu tenho que ficar triste, eu tenho que ficar angustiado. Pouco a pouco, quando os pastores partem da igreja, eles saem reclamando. Eles nunca falam isso dentro da igreja, mas falam fora. Eu fiquei desconfortável por causa disso, disso, daquilo. Eu fiquei tão chateado. Por que não falaram isso para mim? Eu teria explicado. Se tivesse falado para mim, ia ser tão bom. Porque tem a palavra que pode explicar isso. Por que eles não falaram, não se encontraram com Deus nesse momento? Se você perguntasse para Deus, Deus não iria responder? Por que você só está cheio de murmuração humana? Deus, por queria conceder graça e misericórdia. Mas por que não falou isso para Deus? Por que estava escondendo esse coração dentro de si? Eu queria perguntar isso para eles. Essa vez falando sobre o filho pródigo. Na Bíblia. O filho partiu do pai, ele pegou o dinheiro, gastou com as prostitutas, viveu uma vida dissoluta, gastou tudo, não é? Esse é o caminho do coração que as pessoas andam. Normalmente é esse coração que as pessoas andam e depois sentem um vazio. Então essa Bíblia, nesse chiqueiro, quando passa frio, fome, sede, ali naquele lugar, voltando para o Pai, sentando naquele lugar glorioso, é disso que está falando. Por que essa história foi contada? Hoje, quem é que não sente um vazio no coração? Quem é que não está cansado? Quem é que não tem dificuldade? Mas assim como vocês se libertam do pecado, que vocês recebem a salvação, se vocês forem para a casa do Pai, vocês vão se libertar da fome. Mesmo que vocês não se esforcem, vocês se libertam também da fome. Vocês se libertam também da sujeira. Vocês vão poder ser transportados do lugar de escravo para filho. Então, segurando essa Bíblia, carregando essa Bíblia, vocês perdendo o que está escrito na Bíblia, vocês ainda sentem angústia, tristeza, sofrimento. Então, se vocês ainda sentem isso, é porque vocês têm algum problema na vida espiritual. Por quê? A Bíblia é o caminho que a gente foi para a casa gloriosa do Pai. Está escrito claramente aqui na Bíblia. Digam amém uma vez. É assim, pessoal? Amém. Amém. Cada palavra da Bíblia. Quando eu fui para a colônia dos leprosos, Deus me deu uma palavra. Jesus entrou na casa de Simão o leproso. Não é verdade? Jesus Cristo entrou na casa de Simão o leproso em Betânia. Essa palavra entrou no meu coração. Essa palavra entrando no meu coração. Eu tive que coração? O santo, o glorioso, o maravilhoso Jesus Cristo.
Então eu estava com o coração de fardo de poder de ir para a colônia dos leprosos, mas aquele Jesus Cristo glorioso, aquele Jesus Cristo maravilhoso, ele entrou na casa de Simão o leproso. Então quem sou eu para hesitar em ir para a colônia dos leprosos? Esse coração que eu tinha se transformou nesse outro coração. Eu não tive nenhum problema de ir para a colônia dos leprosos. Mas antes eu tinha um coração de fardo, tinha um coração difícil. Como é que eu vou comer? Como é que eu vou dormir? Como é que eles vão falar para eu fazer isso? Antes eu estava com esse coração, mas uma palavra entrando dentro de mim. Eu não tinha medo, fardo, de ficar com os leprosos. Tudo isso partiu do meu coração. Eu comi com eles, dormi com eles. E se Deus me fizer ficar com lepra, eu vou ter que ficar. E aí, o que eu vou fazer? Se Deus não fizer eu ficar com lepra, então eu não vou ficar. Eu tinha muita liberdade no meu coração. Quando eu estava com dor no estômago, tudo quanto em oração pedia, diz, crente que recebeste, será assim convosco. Essa palavra entrou dentro do meu coração. Essa palavra entrando no meu coração, eu pude ter uma liberdade dentro de mim. Agora também, pessoal. Essa Bíblia fala de tantas palavras que estão vivas. Mas o nosso coração está no lugar muito mais alto. Olhando essa palavra de uma posição do coração alto, a gente não consegue enxergar essa palavra. Se você colocar a Bíblia no chão, e se você ficar ali no avião, você vai conseguir enxergar a Bíblia? Não, você tem que abaixar, 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 abaixar. E se você abaixar, pouco a pouco você vai conseguir enxergar a letra da Bíblia. Aqui no versículo 17 está escrito o quê? Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O segundo filho, veio o coração agora dele se arrepender. Ai, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Então, as pessoas que não têm Deus e são arrastadas por Satanás, não fazem maldade e não sabem que é maldade, cometem pecado e não sabem que cometem pecado. Tem doença, mas não sabem que tem doença. Então, só tem um único pensamento de que está correto. Mas Deus entrando no nosso coração, se Ele falar pelo Espírito Santo, independente do coração que eu tiver, eu tive esse coração mau, eu parti de Deus, eu vivi de uma forma humana, isso daqui me prejudicou. Então surge esse coração de se arrepender. Então esse segundo filho, quando ele se arrependeu, enquanto ele estava no chiqueiro, Satanás não deu uma oportunidade para ele se arrepender. Ele comeu comida, quando ele não tinha comida, ele comeu alfarrobas. Será que não tem nada para comer para que eu não fique com dor de barriga? Porque ele sempre estava ocupado com alguma coisa, ele não podia olhar, ele não podia se arrepender. Mas um dia Deus fez o segundo filho ir para o pai. Ele não sabia ir. Mas no coração dele ele começou a procurar a casa do pai. Ele partiu, ele passou a montanha, chegando. O corpo dele não foi para o pai, mas o coração dele foi. O pai, quando ele acordava de manhã, falava para os trabalhadores, você faz isso, você faz aquilo. Tá faltando trabalhador. Filho, vai lá trazer 20 trabalhadores. Quantos? 20, então, já trouxe, então manda eles trabalharem. E aí os trabalhadores do pai estavam trabalhando. E porque o pai trabalha bem, ele fala, você tem que trabalhar assim, você tem que trabalhar assim. Amanhã você tem que fazer esse trabalho. Aí chegou a hora do almoço. E os trabalhadores, os servos trouxeram um monte de comida. Agora é a hora do almoço. O segundo filho, comendo a comida dos porcos, o coração dele foi para a casa do pai. E ele viu o quê? Os servos comendo a comida, os trabalhadores. Na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome.
Então, pela primeira vez, ele teve que ver os dois lados, né, agora. Mesmo que frequente a mesma igreja, a pessoa que tem o coração com Deus, a pessoa que recebe resposta pela oração, a paz do coração dessas pessoas realmente é abençoada. Mas quem julga pela sua vontade, a pessoa que é arrogante, que vive pelo seu próprio coração, é porque não dá para enxergar o mundo do coração. Mas quando a gente vê o coração das pessoas que têm fé, o coração das pessoas que têm fé e as pessoas que têm o seu próprio julgamento, seu próprio conceito, então essa pessoa jamais pode aceitar nenhuma palavra sequer. De vez em quando, os irmãos falam, pastor, eu não tenho condição de vir para essa igreja, porque eu cometi tal pecado, eu fiz tal maldade. Pastor, eu não mereço estar aqui, por favor, me expulse daqui. Esse irmão recebendo a condução do Espírito Santo é uma pessoa que descobriu a sua maldade. Esse irmão não confia em si mesmo, mas quando ele se torna uma pessoa que confia em Jesus, Deus ele vai formando as pessoas dessa forma. Quando Deus criou Abraão, ele fingiu que era a irmã dele. Ele enganou falando que era irmã. E ele perdeu a esposa e depois, de novo, ele enganou falando que era esposa. E com a serva ele teve um filho. E através dessas coisas, mostrando o resultado das coisas que ele fazia, Deus ele trabalhou e mostrou. Um dia, quando entra no nosso coração, as coisas que eu fiz foram insensatas, foram más, o que eu fiz foi tão sujo. Deus fazendo a gente perceber isso, faz a gente se livrar disso e faz a gente ir para diante de Deus. É assim, assim, assado. As pessoas que ficam julgando as pessoas são pessoas que não enxergam a si mesmos, porque não conseguem enxergar seu coração, porque não conseguem enxergar a sua maldade. O Espírito Santo não pode trabalhar nessa pessoa. O segundo filho não sabia quando ele estava assim, mas ele comparou de onde ele estava e quando ele estava na casa do pai. Quando eu caí no pecado, eu não pude sentir isso. Quando eu caí no pecado, eu não podia perceber isso, então eu não quero me libertar do pecado. Mas quando ele foi para a casa do pai, ele pôde comparar como ele vivia na casa do pai e como ele estava vivendo ali, independente de quem seja. Mas se você enxergar o que Deus preparou para você e onde você está vivendo, não existe ninguém que vai continuar no lugar onde está. Se vocês pudessem ir uma vez para o céu e uma vez para o inferno, então a forma de vocês pregar seria diferente. Parece que o céu é um sonho e parece que o inferno é um lugar muito vago para vocês. Mas não sejam enganados. É porque o seu coração está muito vago. Mas existe o céu e existe o inferno. E a Bíblia está nos falando disso. Por isso, a gente dando toda a nossa vida, a gente pode pregar o Evangelho. E quando essas pessoas recebem a salvação, até o meu coração fica feliz e o coração daquela pessoa também. Então a outra pessoa fica feliz e eu também, por quê? Porque vem o Espírito Santo. Aqui tem uma história, uma parte muito legal do segundo filho. Aqui no versículo 17. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome?
Então, ele está comparando agora no lugar em que ele está e a casa do pai, né? Então, aqui no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui, o segundo filho, na casa do pai tem muita comida. E ele não foi na hora correndo. Por que ele não foi correndo? Então, se eu for para a casa do pai correndo, eu posso comer um monte de comida, né? Mas quando ele queria ir, Satanás bloqueou esse caminho fortemente. Não, o pai me odeia. Você desperdiçou todos aqueles bens. Você não obedeceu ao pai. Você se achou. O pai vai te expulsar. Ele não vai te amar. Como você pode ir assim, com essa cara de pau? Você é mendigo. Satanás, ele com toda a capacidade que ele pode, ele coloca esse coração da gente não voltar para o pai. É a mesma coisa com a gente, pessoal. Quando eu quero pregar, Satanás coloca um pensamento. Se você pregar, que vergonha, aquela pessoa não vai receber a salvação. Ele coloca vários pensamentos para a gente não pregar o evangelho. Eu não posso pregar o evangelho. Se eu quiser viver pelo evangelho, você não tem fé. Você sabe quão difícil é isso? Principalmente as missionárias, elas ficam, não quero, não quero, não quero. As pessoas têm esse tipo de coração. Na Índia, tem um pastor Asai. Antigamente, ele estava como dentista e todos os dias ele era um pastor em Assam, né? Ele pregava o evangelho lá no consultório dele e ele ficava falando para a esposa dele, todo feliz, eu preguei hoje. E aí a esposa ficava brava, né? Vai embora, vai trabalhar logo. Porque se o marido parasse de trabalhar, então, aí ia ser missionário, então a esposa tinha muito medo disso. Porque ganhando salário, ela queria ir trabalhar, fazer compras, queria ir comer fora. Ela não queria nem imaginar em ir para o seminário. Aí um dia, a segunda filha, ela teve um problema no rosto. Aí falaram que ela tinha que ir para um grande hospital impulsado porque estava mexendo no nervo dela. E aí a esposa falou, não, querido, não é por causa disso, é porque eu estou te impedindo de ir para o seminário, é por minha causa, agora eu troquei o coração. E aí eles vieram para o seminário. Aí depois de alguns dias, ela, por mania, mexeu no rosto da filha. Aí um dia, aquele tumor que tinha no rosto sumiu. Aí ela pensou, é do outro lado. Aí não estava também. Aí ela falou, querido, acorda. Não tem mais o tumor. E agora eles estão na Índia e estão trabalhando como pregadores do evangelho. Deus conduz dessa forma. Todos os dias, Satanás coloca inúmeros pensamentos, fechando o ouvido, bloqueando o nosso coração. É tão bom ir para a casa do pai, é tão abençoado. Lá tem abundância. Pessoal, não estou falando para vocês ofertarem o seu dinheiro, mas o pai deu todas as coisas para vocês, assim como ele preparou todas as coisas para comer, Então ele já deu dinheiro, ele já deu comida. Por isso que eu falo para vocês ofertarem, não para vocês ofertarem com as suas coisas. Vocês é que estão tirando as coisas de Deus pensando que é de vocês. Não, pessoal, é assim mesmo. Se a gente trabalhar, é assim. A gente pode perceber isso. O segundo filho queria tanto voltar para o pai. Mas Satanás bloqueava assim, com tanto fardo. Você com que cara você vai para o pai? Você tirou os bens do seu pai.
Você gastou todos os bens do pai, né? Você se tornou mendigo. Como você vai assim pro seu pai? Não, não vai, não vai, não vai, não vai. Pessoal, Satanás, todas as pessoas, sem deixar uma sequer para trás, ele fica falando, não, não vai, que você vai pregar? Se você pregar, ninguém vai receber a salvação. Sempre fica falando, não é? Ai, você pregar? Ai, até parece, não trabalha voluntariamente. Então, assim vocês acabam vivendo uma vida no chiqueiro. Pregar, não sou eu quem prego. Realmente não sou eu quem prego. Apareceu na internet que o presidente de Gana recebeu a salvação. Ele mandou uma carta para mim. Ah, o cônsul de Gana mandou uma carta para mim, né? Ah, ele frequentava a igreja tão bem desde que ele era criança. Como você diz que ele recebeu a salvação só agora, né? E ele me convidou. Aí ele falou que queria comer comigo. Aí no dia seguinte, o cônsul de Gana e a esposa dele vieram para minha casa. Aí eu falei como a esposa de Gana recebeu salvação, como da primeira dama de Gana recebeu a salvação e o presidente também, né? Então, Deus, ele conectou, né? Porque tudo que estava ruim, Deus tornou em bom, tudo que estava mal, ele tornou em bom, tudo que estava ruim, ele tornou em bom. Deus fez, né? Então, vem dificuldade, mas eu não passo essa dificuldade, por quê? Porque eu tenho certeza que Deus é quem está comigo. O segundo filho, ele não tinha coragem de voltar para a casa do pai. Não, eu exagerei. Eu fui muito ruim com o pai. Eu sou muito louco. Por que eu fiz isso com o pai? Por que eu cometi isso contra o pai? Não, eu não posso ir. Não, eu não vou. A maioria das pessoas decidem o coração de não ir nesse momento. E algumas pessoas, não tem como. Mas eu quero ir. Não, eu tenho que ir. Não posso. O coração de querer ir para o Pai, eu não posso apagar do meu coração. O coração de amar o Evangelho, eu não posso apagar do meu coração. Eu não tenho como apagar do meu coração. O coração de amar a igreja, eu não tenho como apagar dentro de mim. Não dá. E apaga do coração. Não dá. As pessoas que apagam do coração, não dá. Não, mas mesmo assim eu quero ir. Mesmo assim eu quero ir para a casa do pai. Não dá, mas mesmo assim eu quero ir. Mesmo que ele me expulse, eu quero ir. Eu quero ir. Sem a igreja, como é que eu vou viver? Sem Deus, como é que eu vou viver? O verdadeiro cristão é assim. Não vive numa boa casa. Não vive para ganhar um bom carro, mas vive pelo Senhor. Pessoal, vocês têm esse tipo de coração? Mas Satanás todos os dias fica te enganando. Faz você desconfiar da igreja, faz desconfiar do Senhor. Parece que se eu orar não vai dar certo, se eu pregar não vai dar certo. Parece que se eu ofertar eu vou ficar pobre. O segundo filho, naquele dia, sim, o pai vai me expulsar, eu não posso ir, não, é melhor eu não ir. Mesmo que ele tivesse esse coração, mas do outro lado do coração, ele tinha o coração de ansiar tanto pela casa do pai. Isso é o verdadeiro cristão. Eu não sei pregar o evangelho, mas eu vou pregar o evangelho. Aquele coração de ansiar pelo evangelho, continuamente surge isso dentro. Eu não posso gastar esse dinheiro por mim, mas pela África, pelo Brasil, pela Rússia, pela Alemanha, pelos Estados Unidos. Eu quero dar esse dinheiro pro evangelho. Começa a surgir esse tipo de coração. Mas Satanás tira. E um dia, o segundo filho pensou diante de Deus. Sim. Se o pai me expulsar, eu vou ser expulso. Mesmo assim, eu vou pro pai. Mas eu vou falar assim, pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então pode ser assim. Então tá bom, assim não tem problema. Vamos.
Deus deu esse coração. Na cidade de Samaria, na porta da cidade de Samaria, tinha 4 leprosos. Se nós formos para Arraial dos Círios, morreremos. Nós temos que ficar aqui, nós temos que ficar aqui. Eles estavam no coração de Satanás, mas um dia eles pensaram do lado de Deus. Não, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, vai morrer. Então a gente tem que ir para Arraial dos Círios. Se eles nos matarem, morreremos. Se nos deixarem viver, tampouco viveremos. Então, Deus começou a dar esperança e caminho para eles irem. As pessoas que não amam a Deus, se não quebrarem o coração com uma coisa, já desistem. 3 vezes na minha vida eu quis desistir do Evangelho. Não, é muito difícil pregar o Evangelho. Não, dessa vez não vai dar certo. As pessoas recebem salvação e ficam se achando. E quando fazem bem, são elas. Quando fazem mal, a culpa é minha. Então, quando eles receberam a salvação, eles se acham. Aí, quando alguma coisa dá errado, eles me culpam. Não, não dá, assim não vai dar. Satanás me deu muito desse coração. Eu decidi desistir do Evangelho, mas o meu coração, novamente surgia um coração pelo Evangelho de novo. Eu não podia bloquear isso. E surgia de novo, não. Ai, como eu prego o Evangelho, mas de novo surgia o coração de pregar. Uma vez, eu fui para o seminário. A partir de hoje, não vamos mais pregar. Voltem para sua casa. Eu queria falar isso, mas doeu meu coração. Mas eu não consegui falar isso. Aí eu falei, abram em Gênesis. Vamos ler. Todo mundo falou o que percebeu. E justo naquele dia, aqueles seminaristas estavam falando tanta besteira que não fazia sentido. Eu fiquei bravo. Oh, meu Deus! Como é que vocês estão falando isso? Isso é isso. E passou 1 hora de eu explicando. No segundo momento, eu continuei a pregar sobre aquela palavra. Passando 2 horas, toda a preocupação, falando a palavra, desapareceu toda a preocupação. Eu vou continuar. Aí eu saí da sala de aula ali do seminário, assoviando, todo feliz. Com certeza não dava para ir adiante, mas Deus deu um caminho. São pessoas que anseiam pelo Evangelho. Deus dá esse coração. Se fosse um caminho possível de ir, qualquer um ia, mas é um caminho que não é qualquer um que pode ir, que qualquer um pode seguir. Mas esse coração de arrependimento do filho, sim, eu vou pro pai, pequei contra os céus diante de ti, não, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E daí que eu tô cheio de cocô de porco em mim, mas mesmo assim eu vou pro pai. E assim ele pôde mudar para uma vida gloriosa e abençoada. Amados irmãos, vocês receberam uma salvação, mas vocês estão vivendo ainda uma vida que pertence à carne, uma vida suja, no chiqueiro. Deus quer que você saia dessa vida e viva uma vida espiritual. Não uma vida que vocês vivem, mas uma vida que Deus vive. Se vocês tiverem problema e Deus estiver vivo dentro de vocês, então isso já não é mais problema, mas é problema porque vocês estão vivendo. Então cada pessoa dentro da nossa igreja está mudando. Agora já não fiquem mais nas trevas. Não vivam mais a vida difícil no chiqueiro. Mas dentro de Deus, recebendo a salvação, o perdão dos pecados, que vocês possam estar junto de Deus. As pessoas que vivem dentro de Deus não pregam pela sua força, mas pela força de Deus. As pessoas que vivem em Deus não vivem pela sua sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Quem vive em Deus já não oferta mais o que é seu, mas oferta o que é de Deus. Com essa fé, eu desejo com que vocês vão adiante. Até aqui.